Bom dia, dia! 6 horas da manhã, um novo dia começando para aqueles que estão acordando agora. Desejo um dia maravilhoso para vocês. Aquele dia assim que, sabe, boas surpresas, tudo de melhor para vocês neste dia que começa. E a gente vai começar, queria falar um pouquinho com vocês, deixar um recado aqui. As pessoas que quiserem entrar em contato comigo, o meu telefone é 11 98876 3319 ou pelo Instagram, @sacerdotisa Thaís Pavanelli. Se vocês quiserem saber um pouquinho sobre o seu ano pessoal, sobre numerologia kármica, então fazer um estudo para a gente se conhecer um pouquinho mais, para a gente poder entender o que se passa com a gente, se conhecer melhor mesmo através da sua data de nascimento, em que você vai saber a sua missão de vida, a sua regência de vida anterior, seu karma, a sua missão de vida, o que você veio fazer aqui na Terra, né? E também, se vocês quiserem saber um pouco sobre alguma coisa mais específica, a gente vai fazer o jogo do tarô, sendo que o tarô, eu trabalho com tarô terapêutico. O que significa isso? Tarô terapêutico é aquele tarô em que a gente vai ver o que está acontecendo e como que a gente pode montar um plano de ação para a sua vida. Então, não é só assim, vai acontecer isso na sua vida, olha as cartas, tal. Não, a gente vai interpretar as cartas, a gente vai entender o que elas estão nos dizendo e, a partir daí, a gente monta um plano de ação para você. As duas coisas são feitas ao mesmo tempo, tanto a numerologia kármica mais o tarô. Então, é um trabalho bem estruturado, um trabalho bem minucioso, para que você possa, ao longo de 2025, dar aquela guinada na sua vida, aquele up na sua vida. Então, se você se interessar, @sacerdotisa Thaís Pavanelli ou pelo WhatsApp 11 98876 3319, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre pontes do progresso. O que significa isso? Bom, é aquilo que você pode fazer para você progredir na sua vida. O que você pode unir, né? Então, o que uma ponte faz? Ela une de um lado para o outro e a gente atravessa ali. Essa ponte, ela não tem a ponte de safena, que é a ligação que faz, né, do coração, você tem a ponte física, né, e por aí vai. Eu vou fazer a ponte entre você e outra pessoa. Então, o que é? É a ligação mesmo que a gente vai fazer de uma coisa de outra. E ponte do progresso, ele tem muito a ver com o pensamento promissor. Já falei muitas vezes para vocês desse pensamento promissor. O que é? É você ter dentro de você algo que faça com que você cresça, não fica naquela, sabe, naquele marasmo, ou fica naquela depressão, baixo astral. Não, é algo que faz você crescer, que faz algo você se elevar na sua vida. O que você pode melhorar na sua vida? E são essas pontes que a gente faz entre uma coisa e outra. Bom, você hoje, se a gente for pensar, tem muitas, a gente fala de crise, né? Então, você tem a crise financeira, você tem a crise na educação, você tem a crise nos relacionamentos, você tem a crise emocional, né? Crise física. O que é uma crise física, Thaís? Crise física é quando você não está bem de saúde, quando você está, né, obeso, quando algo que te incomoda demais fisicamente. Então, é você também se tratar. Então, assim, quando a gente não está bem, primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que se analisar e entender o que está acontecendo para te levar tão para baixo. Thaís, mas eu estou sem dinheiro. Mas eu estou sem amor. Meu relacionamento não está bom. Tudo bem. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer para melhorar isso ou para mudar isso? Eu acho que tem 3 opções na vida da gente. Ou a gente melhora
a situação, ou a gente muda a situação, ou a gente aguenta a situação que está. A gente permanece na situação. Então, assim, querer que o outro mude, o outro não vai mudar. E, às vezes ele não se deu conta do que ele precisa. Mas quando algo não está bem para você, quem tem que mudar é você. Quem tem que achar soluções é você, não é o outro. Então, quando a gente passa a ter uma vontade de mudar, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa mudar o nosso pensamento. Primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para dentro da gente e dizer assim, mas por que eu estou nessa situação? O que eu fiz? Ou o que eu estou fazendo ainda para permanecer nessa situação? Porque nós estamos exatamente no lugar aonde a gente merece estar. Ai, Thaís, o que significa isso? Significa que se você está de raiva, se você está bravo, se você está triste, se você está sem vontade de fazer nada, quem se colocou nisso? Você. Você não está buscando solução, você não está buscando uma outra maneira de sair disso. Sabe? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, assim, se você vai esperar que o outro faça por você, senta e espera. Porque as pessoas, elas estão vivendo a vida delas. Existem pessoas que vão olhar para você, que vão te ajudar? Tem, muitas. Mas não necessariamente todas. Né? Nem todo mundo vai olhar para você e falar, nossa, puxa, coitadinho. E se olhar para você, ainda olhar e dizer assim, nossa, coitadinho, né? Que situação que está passando. Gente, a palavra coitado vem como se fosse um coito interrompido. É isso que vocês querem para vocês? Então, assim, pelo amor de Deus, sabe? Sai dessa vitimização, saia desse, ai, coitado de mim, né? Oh, só comigo acontece, né? Lembra do Lip Hard? Ó dia, ó azar, ó tristeza, né? E o Lip, que era o leão, estava sempre, né, animado, fazendo as coisas aconteciam para ele. E a hiena estava sempre com a nuvenzinha chovendo em cima dele, porque é o que ele dizia. Ó dia, ó azar, só acontece comigo. Gente, isso é um desenho muito antigo, tá? Mas ficou muito famoso por conta disso, né? Então, assim, que situação que você quer? Você quer que as pessoas tenham pena de você? Porque as pessoas só vão ter pena. Elas podem até te ajudar um pouquinho, mas depois elas falam, pô, mas o cara não muda. Nossa, é sempre a mesma reclamação. Nossa, é sempre a mesma situação. De novo está acontecendo com ele. E aí as pessoas vão se afastando de você. As pessoas vão te achando um baita de um chato, de uma chata. Então, ninguém quer ter pessoas desse tipo perto. Eu não quero, eu quero pessoas que me animem, eu quero pessoas que estejam iguais a mim, que estejam, sabe, buscando coisas novas, buscando. Thaís, você nunca fica triste? Claro que fico. Fico triste, fico brava, fico com raiva. Óbvio. Mas quanto tempo eu fico nessa situação? Como que eu saio dessa situação? O que eu tento entender com essa situação? Acho que isso é o mais importante. Por que aquilo está acontecendo e por que eu me deixei ficar daquele jeito? Nós somos responsáveis por nós. O outro veio e me decepcionou. O outro veio e me frustrou. O outro veio e me magoou, me bateu, sabe? Até onde eu deixo o outro vir? Até onde que eu permito que o outro invada a minha vida? Então, invadiu uma vez, stop, chega, para, não vai fazer de novo, não. Vai, sabe, se lascar. Aqui não vai botar mais o seu poder, o seu controle, né? Porque eu sou o dono da minha vida. Sou eu que sei o que eu passo, sou eu que sei o que eu sinto, e só eu que sei o que eu consigo, o que eu posso, o meu poder de crescimento, o meu poder de evolução, o poder de aprendizado, o poder de passar o amor para os outros. Então, eu sei quem eu sou. E a partir daí, as coisas começam a se encaixar. Então, quando você quer
A gente estava falando sobre as pontes do progresso, né? A gente fala muito de prazer em viver. E assim, uma coisa que eu quero perguntar para vocês: por que você acorda todos os dias? Ah, porque eu tenho que ir trabalhar. Aonde? Em que empresa? Com quem? Sabe, vocês vão ficar só nisso? Ou vocês vão, não, eu acordo todos os dias porque eu tô viva. E se eu tô viva, eu tenho que fazer com que a minha vida seja a melhor possível. É essa a missão que a gente tem. A gente tem que trabalhar isso em nós. A gente tem que melhorar, a gente tem que produzir, a gente tem que ter criatividade, a gente tem que fazer um monte de coisa, gente. Um monte de coisa que a gente consegue, né? Então, a gente vai lá. E aí eu te pergunto assim, qual é o seu foco? O que você quer realmente na sua vida? Ah, eu quero casar com um homem rico e só viajar. Como que você vai atingir isso? Como que você vai chegar nos homens ricos? Você vai ter que se produzir. O que um homem rico quer numa mulher? Vamos começar por aí. Então, muitas vezes pode ser uma mulher mais jovem, uma mulher bonita, uma mulher arrumada, uma mulher perfumada, uma mulher culta, né? Ele quer uma pessoa que talvez que ele possa exibir, então é mais a parte física, né, do que intelectual aí, e que olhe para ele com admiração, fala, ai, que homem maravilhoso, que beleza, né? E aí vai ter que ser o quê? Uma pessoa que também diga assim, ah, como você é maravilhoso, como você é lindo, como eu te amo, mesmo que você não sinta às vezes você pode até se apaixonar mesmo, mas e aí? Então assim, como que você vai atingir aquilo que você quer? Como que você vai chegar lá? Então isso é uma fase que a gente precisa pensar em como a gente vai ser bem-sucedido no nosso sonho, naquilo que a gente deseja. Bom, o que a gente... Primeira coisa que a gente precisa fazer. Olha lá, a listinha é grande. Ó, vencer o desânimo, vencer a depressão, falta de dinheiro, fracasso total e o desgaste físico. O fracasso é resultado do nosso pensamento negativo, das ações que acontecem na vida da gente, óbvio, né? Muitas vezes, mas quando a gente fica, sabe, remoendo aquilo, olha, tá vendo? Não deu certo agora, não vai mais dar certo, eu não vou conseguir mais, eu sou incapaz, eu não consigo nunca, que aquilo, quando as coisas estão começando a melhorar, vem alguma coisa e estraga. Por que que estraga? Ah, porque é inveja. Ah, os outros têm inveja de mim. Ah, porque os outros mandaram energia negativa. Ah, porque os outros... Inveja existe, existe. Sabe o que o invejoso, ele mais inveja numa pessoa? É a forma como ela é, a forma como ela se comporta, a forma como ela decide a vida dela. Porque no momento em que você é uma pessoa aberta, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que vai lá, faz e acontece, você conquista as coisas. Então, o que ele inveja, ela tem um carro novo, olha, ela tem uma casa, olha, ela tem sucesso, olha, ela dança, ela faz, ela acontece. E aí, o que acaba acontecendo? Mas ela faz e acontece porque é ela. Porque ela sabe o que ela quer e ela sabe como fazer as coisas acontecerem. Então, quando a gente fala de que algo não está dando certo na vida da gente, porque os outros emanam as energias. Os outros podem emanar a energia que for, mas se você não estiver aberto para aquilo, as coisas não vão pegar. Sabe? Ou se pegar, é uma coisa rápida. Mas se você estiver no baixo astral, se você estiver mal e continuar mal, realmente as coisas não vão andar.
né? O universo gosta de alegria, o universo gosta de pessoas que agem. O universo, a vida não muda. A vida está sempre mudando. A gente está sempre mudando. Eu estou falando aqui agora, há 5 minutos atrás é passado. Hoje é presente. Pronto, já foi passado. Entendeu? Então, assim, o que que a gente vai pensar, o que que a gente vai fazer para a vida da gente, o que que a gente quer que melhore, o que que a gente quer que nos deixe feliz. A gente falou no outro programa sobre felicidade, né? Então, assim, a intenção de todo mundo é estar bem, a intenção de todo mundo estar em paz, estar bem financeiramente, ter uma casa, ter as coisas. Claro, a gente quer ter os bens materiais e com certeza a gente vai conquistar esses bens. Mas a gente vai conseguir também a paz interior, a gente vai conseguir saúde para poder aproveitar isso. Porque senão a gente não vai aproveitar nada, a gente vai juntar, juntar, juntar e não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, o que é que, sabe, envolve um monte de coisa. Não é só algo, eu conquistei o carro, puxa, que legal. Aham, e daí? O que que você vai fazer com ele? Você vai viajar? Você vai botar gente lá dentro? Sabe? Ou você vai ser aquele cara que não vai sair de casa, só lavar o carro, não deixar ninguém aproveitar, você mesmo não aproveita. Então, para que ter? Para que sabe, se esforçar tanto se você não vai usufruir disso? Se você não vai estar com pessoas à sua volta que vão usufruir com você? Aí vem aquela ideia assim, nossa, você só está sendo egoísta. Porque você só quer para você, você não quer, sabe, poder compartilhar com as pessoas. Isso é que deixa a gente contente. Isso é o que deixa a gente feliz. Thais, mas o mundo de hoje está tão diferente. Está. Concordo com vocês. Quando a gente estava na pandemia, muita gente dizia assim, e eu fui uma delas, que disse assim, nossa, essa pandemia veio para mudar o ser humano. Muita gente que tinha medo, muita gente que entrou em pânico. E eu falava, nossa, vai mesmo, né? Porque as pessoas ficaram com tanto medo de morrer, se aproximaram, tiveram que ficar em casa. Então, aquela coisa da família, de, né, se unir mais, de tudo. Passou a pandemia, parece que ficou pior. Quantos casais não se separaram na pandemia porque não aguentaram ficar juntos? Pais brigando com filhos, irmãos brigando com irmãos. Então foi assim, foi algo que não deu certo, porque as pessoas estavam achando que a coisa vinha de fora. Então, como que é? Olha como é estranho, né? Como que é eu conviver com uma pessoa 24 horas do dia? Porque assim, imagina uma família. Tô lá, eu, meu marido, meus filhos, meu cachorro, meu gato. Mas assim, de manhã eu saio cedinho. 6h30, 7 horas já tá todo mundo na rua. Levei meus filhos na escola, tô indo pro meu trabalho, despedi do meu marido, ele tá indo pro trabalho dele, me despedi das crianças, né? Aí a gente se vê, às vezes, na hora do almoço. Então, eu venho, almoço com os meus filhos, tudo bem, bababá, volto a trabalhar. As crianças ficaram em casa, ou sozinhas, ou com a empregada, seja lá o que for, né, com a funcionária ali, ou vão para um balé, ou vão para o inglês, sei eu. Aí, volta todo mundo às 6 horas, 7 horas da noite. Aí a gente vai jantar. Aí janta e cada um vai para o seu quarto. Um vai assistir novela, outro vai assistir televisão, outro vai jogar, cada um vai fazer uma coisa, né? Porque hoje tem muito disso, né? As pessoas, às vezes, nem comer junto não come, né? Bom, agora imagina na pandemia, você ter que conviver 24 horas do dia. Então, as crianças na aula online, o marido e a mulher trabalhando online, não podendo sair, não podendo ir para lugar nenhum, tá? Correndo o risco, se sai alguma coisa, de pegar o Covid. Então, assim, amar à distância é muito fácil. Amar 24 horas por dia não é fácil. Então, o que as pessoas esperam uma das outras? Isso que é importante. O que a gente quer melhorar na nossa vida, né?
ser próspero em todos os sentidos. Então, prosperidade, ela tem o significado de você florescer, de você aumentar algo que você deseja, ou seja, financeiramente, ou seja, de saúde, você expandir tudo isso. Isso é uma ponte de progresso. Então, o pensamento é muito importante nessa hora. Você usar o seu bom senso, você firmar aquele pensamento e dizer assim, não, eu vou vencer, eu sei que eu vou vencer, eu sei que eu consigo, eu tenho conhecimento para isso, ou eu vou buscar mais conhecimento, mas eu vou prosperar, eu vou economizar, né? Vou fazer poupança, eu vou arrumar mais um emprego, eu vou me especializar para melhorar de cargo. Então, assim, a vida não é focada única e exclusivamente, vou ser rico, vou ser próspero. Mas o que você está fazendo para que isso aconteça? Esse é o mais importante. Isso é um pensamento promissor. Quando você vai e pensa, gente, o ser humano é o único ser no planeta que tem inteligência, quer dizer, em termos, né? Que fala, né? Um golfinho é tão inteligente quanto, ele é esperto. Um macaco, a mesma coisa, né? Então, assim, os animais têm a sua sabedoria, têm o seu jeito, né? Eles acabam, né, sendo espertos. Mas o ser humano foi classificado, né? Pelo fato dele falar. A fala, o pensamento, né? Todos os sentidos. Então, é isso. A gente é inteligente. Então, e a inteligência, ela aumenta cada vez mais quanto mais você estudar, quanto mais você fizer conexão com outras coisas, quando você fizer pontes com outras coisas. Então, eu quero conhecer, eu quero ler, eu quero aprender, eu quero ouvir pessoas que falem sobre, que tenham mais autoridade no assunto que eu. Vou trocar ideias, isso é muito importante na vida da gente. A gente ter pessoas à nossa volta que pensem como a gente. Então, se você quer melhorar de vida, se você quer crescer na sua vida, tenha pessoas à sua volta ou participe de grupos, participe de estudos de pessoas que estão buscando prosperidade, que estão buscando felicidade. Porque a pior coisa que tem é você estar do lado de alguém que põe você para baixo. E como é que alguém põe alguém para baixo? Quando reclama, quando nada tá bom. Ai, mas puxa, a gente veio ver o filme. Ai, mas que fila, hein? Tem que ter fila, né? Ai, mas que chato, né? Tá chovendo. Dias que chovem. Então, assim, tudo é motivo para reclamar. E aí, essa pessoa não vai crescer nunca, ela não vai evoluir nunca, porque ela só vê o lado negro da força, ela só vê o lado escuro da vida, o lado triste. Então, em vez de pensar, nossa, que gostoso, está chovendo, as plantas vão molhar. Ah, Thais, mas e quando tem as inundações? Concordo com vocês, é um lado bem triste, é um lado bem chocante quando a gente vê algumas imagens, né? Nesse sentido. Mas é o tempo. A gente mudou muita coisa, né? Na natureza. Então, a gente está pagando as consequências aí de tudo aquilo que a gente fez. Mas o que eu quero dizer para vocês é sempre olhar um outro lado. A gente conseguir ver que a gente pode, sabe, as coisas têm um porquê de ser. Elas têm um motivo de que aquilo aconteceu. Seja porque você fez acontecer daquele jeito. Então, seja pelo pensamento positivo, pelo pensamento promissor ou pelo pensamento negativo, você faz acontecer a coisa. Você tem o poder de mudar a sua vida. Tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Você escolhe. Isso Deus nos deu. E a gente escolhe aonde a gente quer estar. E aí, para a gente encerrar esse programa, me despedindo de vocês, aonde você quer estar amanhã?
O que que você quer? Ou hoje mesmo, né? O que que você, aonde, que lugar, que posição, que você quer para você? Que lugar, né? Você quer estar amanhã? Um grande beijo para vocês. Muito obrigada por tudo e vamos que vamos.